Hora de conversar sobre política com Dora Kramer. Dora, temos vários assuntos na pauta nesta sexta-feira e eu queria começar sobre essa discussão da semana envolvendo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com integrantes da Lava Jato. A Lava Jato subiu no telhado, Dora, dá para falar que não teremos mais aquela operação que deu tanta esperança com a mesma força que já tivemos no passado? Bom dia, Dora. Bom dia, Barão, bom dia, Carla, bom dia a todos. Dia. Olha, Barão, aquela operação naqueles moldes, lá de, quando? 2014, 2014, que foi Isso. Quando ela começou, eu acho que não teremos mais, claro. Agora, quando você pergunta, se ela subiu no telhado, naquele molde subiu, eu diria até que já está caindo desse telhado. Agora, eu acho que essa história, essa briga, essa disputa, esse atrito, ele precisa estar faltando equilíbrio aí na análise, porque a gente é muito mais fácil, de um lado, se dizer, simplesmente simplificar as coisas, né? Bom, então houve abusos, é preciso, não era possível a Lava Jato querer comandar tudo no país, e de outro lado também não dá para dizer, olha, o que o Aras está querendo, com o apoio, o grande apoio no Supremo, no Congresso, principalmente, é acabar com a Lava Jato e inviabilizar tudo. Eu acho que aí são dois extremos que não refletem uma melhor análise. O que eu acho que precisava ser aplicado em termos de equilíbrio? De um lado, eu conversei com ex-procuradores, gente que até era muito entusiasta da Lava Jato, procurador hoje aposentado, que constata, que diz que sem dúvida houve abusos, principalmente a partir do 4º ano, ou seja, 2 anos atrás, da Lava Jato. Houve um acúmulo de poder e aí houve excessos. Muito bem, isso é uma coisa. Do outro lado, também o Procurador-Geral, Aras, está querendo controlar algo que, por lei, ele não pode controlar. Os procuradores têm autonomia, eles não são funcionários do chefe da Procuradoria-Geral. Então, eles têm autonomia para trabalhar. O que está faltando aí, que eu acho? Que o procurador lança essa suspeição geral, mas não diz qual é a natureza da suspeição, o que está em jogo, o que a Corregedoria está apurando. Enquanto isso não ficar claro, a gente vai continuar nessa guerra de versões e de suposições. Quem tem a perder no frigir desses ovos, a depender de como as coisas vão caminhar, realmente é o combate à corrupção, porque você pode acabar desmoralizando a Lava Jato e as coisas podem assumir, do ponto de vista legal do trâmite judicial, um caminho que, sei lá, pode dar na nulidade de provas e anulação desses processos todos, e isso seria muito ruim, seria um atraso nisso tudo que a Lava Jato já conseguiu. Acho que está faltando, da parte, para resumir, do procurador dizer com clareza o que é mesmo, de que é mesmo que está se desconfiando, e da parte da Lava Jato também, dos procuradores, do Ministério Público, uma reação não tão só defensiva, só dizer que estão querendo acabar com a Lava Jato não é o suficiente. Falta, como aliás está faltando a mercadoria, né? Que está faltando no geral, que é o tal do equilíbrio e eu não vou dizer tolerância no caso, mas é o sinônimo é o de equilíbrio. Eu não estou encontrando a palavra, mas é esse. Sabe, se fazer uma ponderação de lado a lado e se falar com clareza do que é mesmo que nós estamos tratando. Agir com o cérebro e não com o coração, né, Dora? Exatamente, porque senão vira uma brigalhada, que é o que está acontecendo. O que a gente tem agora é uma brigalhada, as internas do Ministério Público sendo expostas. Não acho nem ruim, porque é legal também que a sociedade veja que as instituições têm lá
as suas questões internas, que é bacana que elas sejam vistas pela sociedade, mas não pode virar um negócio de uma brigalhada, porque não leva a lugar nenhum. Parece roupa suja sendo lavada, né, na frente de todo mundo. Mas, Dora, veja só, tem gente que concorda com ponderações do Augusto Aras, mas, de qualquer maneira, elas foram mal colocadas e num momento muito esquisito, né? Na sua avaliação, ele pensou antes de fazer isso agora? Ele deixou escapar no meio daquela discussão? Foi sem querer? O que você acha? Que foi pensado? Olha, eu não é nem o que eu acho, porque eu estava com dificuldade de achar nessa questão, tá certo? Eu estava com dificuldade de não agir também como torcida, tá? Sim, porque eu não vou dizer qual é, mas eu tenho um ladinho aí nessa questão, tá? Então eu fui procurar, ouvi gente que conhece o Ministério Público e fiz exatamente, Carla, essa pergunta. O que motivou o Aras? Bom, na avaliação desse pessoal é o seguinte: o fato dele estar absolutamente acossado dentro do Ministério Público, né? Ele é franca minoria, todas as instâncias do Ministério Público, ele, a partir da questão até da escolha, que passou longe da lista tríplice, ele é isolado dentro da Lava Jato. Então, da Procuradoria do Ministério Público. Isso. Bom, então ele reagiu, foi para cima, ele tem essa opinião, aliás, que não é nova, a respeito da Lava Jato. Agora, também tem o seguinte: a avaliação desse pessoal é de que ele não iria acionar esse lança-chamas com essa força se ele não tivesse um trunfo, se ele não tivesse algo de concreto para enfrentar essa briga. Por isso que eu digo, é importantíssimo que ele revele, que ele diga qual é esse trunfo, mas na avaliação de gente que já passou pelo Ministério Público e que ainda frequenta ali aquele ambiente, é de que realmente ele deve ter munição. Agora, esse negócio de esconder a munição, de não revelar, deixa tudo, como você diz, com muita propriedade, na minha opinião, muito esquisito. Porque o que fica parecendo, a gente olha isso e a conclusão, e eu fico com receio até de ter uma conclusão apressada, sabe? Uma conclusão simplista, porque no botequim, no restaurante, as pessoas têm todo o direito de ter esse tipo de avaliação, dessa briga de torcida, mas a gente não pode, né? Porque a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para ponderar e mostrar todas as questões. Então, se essa coisa não ficar bem esclarecida, a gente olha e realmente tende a achar que é o seguinte: bom, o Procurador-Geral da República está aliado aos setores que não são poucos, nem fraquinhos, que querem acabar com a Lava Jato e, com isso, enfraquecer a luta ao combate à corrupção e voltar aos velhos tempos de impunidade. Acho que é pouco. No meu, para falar igual vou falar igual o ministro do Supremo agora, tá? Ao meu sentir, tem mais coisa aí, a gente precisa. Faltam elementos, e esses elementos precisam ser dados pela Procuradoria de um lado e pela Operação Lava Jato de outro. Eu amo essas expressões da Dora Kramer, ao meu sentir. Eu lembro que na quarta-feira foi uma expressão, relação atritosa. Amei, Dora, já adotei pra vida, viu? É para não ficar falando em briga, entendeu? Então a gente fala em relação atritosa maravilhosa. Aumentar o vocabulário, maravilhoso. Agora, enquanto a gente está vendo essa discussão, né, hoje a Mônica Bergo, nossa colunista também, dizendo que o Aras vai dividir a Lava Jato em pedaços, em grupos diferentes, tem um outro trecho, talvez o mais famoso da Lava Jato, que pode ter uma situação subindo no telhado, que é o ex-juiz Sérgio Moro. A gente está acompanhando nas últimas horas, Dora, um debate de uma quarentena de 8 anos que seria imposta a juízes, integrantes do Ministério Público, que querem concorrer em eleições. Como é que você está vendo a situação? Qual é a possibilidade disso de fato prosperar? Olha, primeiro vamos começar pelo fim, né? Que é acho que essa é a sua pergunta, qual a possibilidade disso prosperar? Eu tendo a concordar com o vice-presidente Hamilton Mourão e achar que não prospera não, tá?
Porque isso é um casuísmo na veia, É só a gente pegar... Bom, tudo bem, não vai atingir o Sérgio Moro porque não retroage, no caso dele querer se candidatar. Ok, mas não é só o Sérgio Moro que está na mira tanto do Supremo quanto do Congresso, né? Se a gente olhar como é que se diz? A lei, a regra... Pega a legislação. Pega a legislação que obriga determinados ocupantes de determinadas funções a se afastarem dos cargos para concorrer às eleições. A gente vai ver o seguinte: essa obrigatoriedade atinge funcionários públicos, incomissionados ou não, dirigentes sindicais, ministros, enfim, uma gama, comunicadores. A obrigatoriedade, os períodos variam entre 3 e 6 meses, né? E todo esse pessoal tem função também pública e poder de influência, que é o argumento dos defensores dessa quarentena de 8 anos. E eu iria, por exemplo, dos chefes de poderes executivos, prefeitos, governadores e presidente da República, quando candidatos à reeleição, não são obrigados a se afastar. A entrar nisso que já se chamou desincompatibilização e hoje chama quarentena, né? Não são obrigados, eles só são obrigados a se afastar por 6 meses se forem concorrer a um cargo diferente. Na reeleição não precisa. Ora, meu Deus do céu, poder maior de influência que um governador, um prefeito e principalmente um presidente da República eu não conheço. Não é comparado a um poder de influência de um juiz, de um procurador ou mesmo de um policial militar. Eu acho que aí a gente esclarece muito a questão do casuísmo, que eu acho que tem aí um espírito de vingança, e isso não vai prosperar. Se prosperar no Congresso, isso cai, eu acho que cai mesmo no Supremo, porque é uma coisa, evidentemente, cria uma situação absolutamente discriminatória e punitiva de suspender por 8 anos os direitos políticos de uma parcela da sociedade. Procuradores aí dizem, mas eles se candidatam. Olha, se você for examinar, e eu fui examinar, quantos se deram bem na última eleição, oriundos, seja da polícia, seja do Ministério Público ou da magistratura, contam-se nos dedos. Se cita o caso do governador Witzel. Ora, tudo bem, ele expôs a condição de juiz, mas o ativo dele foi o apoio, foi a aliança que ele fez com o Bolsonaro, né? E se é um caso ou outro. Então, acho que é uma discussão muito, muito ruim, porque ela vem eivada mesmo dessa praguinha que é a questão do casuísmo, que é você querer mudar uma regra geral baseado numa motivação específica. Porque a regra já existe, como você disse, né, Dora, para comunicadores, enfim. Para pastores isso não existe, Dora? Pastores não, né? Menina, não, nunca vi. Pastor não tem que se descompatibilizar porque não tem um cargo ou função. Pois é, o pastor, a menos que ele seja, por exemplo, detentor de um programa de rádio, aí ele não pode apresentar. Agora, na igreja, pode pregar à vontade, né? E então, depois pode se candidatar. Quer dizer, então, se você for entrar nessa discussão da extensão dessa obrigatoriedade, eu começaria a discussão pelo presidente da República, que, juro para você, nunca entendi por que que o presidente da República pode concorrer na reeleição sem se afastar do cargo. Com a máquina na mão, né? Com a máquina na mão, sabe? Por mais que se faça tem sempre aquela ceninha, né? Vou separar, são 2 estruturas diferentes. Conversa mole. Então, se for entrar nessa discussão, ora, aí não acaba mais, vamos ter que estender, talvez assim, por 20 anos. Isso aí também, a moçada do Congresso, que eu gosto de chamar de suas excelências, não gosta de concorrência, tá?
Dora, para a gente fechar, presidente Jair Bolsonaro recuperado aparentemente do coronavírus, indo para o Nordeste, né? Você falava sobre os presidentes, né? Já está em campanha, Dora, para 2022? Completamente, nunca deixou de estar em campanha, né? Então ele vai para o Nordeste, claro que seria previsível isso, porque claro que não é lógico do ponto de vista político que ele fosse continuar, ele que tem pretensão assumida a concorrer à reeleição, a ficar naquele nicho dele que hoje tem aí eleitoralmente os 30%. Ele ia ter que expandir os seus horizontes. A questão é saber se ele vai conseguir, porque ele vai para o Nordeste, onde ele perdeu a eleição fragorosamente, conquista uma parcela do eleitorado, vamos ver se ele consegue até ampliar, já conseguiu com a questão do auxílio emergencial. Agora, será que isso compensa a perda que ele teve nos colégios eleitorais mais fortes, São Paulo, Rio e Minas Gerais, chamado Sudeste? Não sei, né? Então não é uma conta definitiva que dá para a gente fazer, não dá para fazer uma comparação direta, imediata e completa com a situação do então presidente Lula, que tinha uma situação do país de dinheiro, de sobra de dinheiro, um fôlego que o Bolsonaro não tem. Não tinha só um apoio no Nordeste, tinha um apoio acachapante no Nordeste, mas tinha também no Sudeste. Então, ao mesmo tempo que acho óbvio, né, acharia estranho que ele não fosse atrás desse eleitorado, não é uma conta certinha que ele consiga repetir o que conseguiu o Lula lá em 2006, com todo aquele escândalo do mensalão e tal, conseguiu se reeleger e ainda eleger a Dilma por 2 vezes, né? Mas acho que é uma cena que a gente vai assistir, né, dele sair por aí querendo conquistar o eleitorado, e não adianta mais a gente comentar que faz isso naquela coisa, em plena pandemia, com aglomeração, se embolando com gente. Nem sei, menino, o homem com a mulher em casa, doente com coronavírus, ainda sai por aí. Jamais faria isso. Abraço. Se recuperando, né? Gente, se meu marido me deixa doente em casa e vai para o abraço da galera que pode... Não se sabe se essa imunização é permanente, né? Menino não voltava para dentro de casa, não. Mas enfim, Michele mais boazinha, né? Ai, Dora, Dora, grande beijo para você, bom final de semana. E na semana que vem a gente volta a conversar. Tchau, Dora. Tchau, até semana que vem. Tchau, até quarta.